Olha, as chamadas magníficas registraram no terceiro trimestre o menor crescimento nos lucros em mais de 2 anos. O resultado foi influenciado pelos receios de estouro de uma possível bolha nos investimentos em inteligência artificial, mas mesmo assim as Big Techs continuam levantando recursos para manter a competitividade nessa corrida da inteligência artificial. A editora da Broadcast, Renata Pedini, conta pra gente. Renata, o que explica exatamente essa discussão acerca da possibilidade de existência de uma bolha e também sobre o nível de rentabilidade dessas empresas? A gente tem valuations muito elevados, mas ainda se discute exatamente sobre a capacidade dessas empresas de se financiarem, de terem receitas significativas. Como é que fica exatamente essa balança? Seja muito bem-vindo e boa tarde. Muito boa tarde para você, Vitor. Boa tarde também para você que nos assiste. É a perspectiva, né, que fica na cabeça dos investidores. O que vai acontecer com essas empresas que, como você disse, já alcançaram um valor de mercado bastante alto, tentam manter os investimentos para continuar a crescer, mas os investidores têm dúvidas se elas vão ter capacidade de manter esse ritmo, tanto de investimentos quanto de crescimentos. A nossa apuração dá conta de que continuam a captar recursos, emitindo títulos, emitindo bonds, no que o Wall Street Journal chamou, por exemplo, de uma enxurrada de bonds de IA. O que acontece é que elas captaram pagando um retorno maior recentemente. O investidor está pedindo um retorno mais elevado para emprestar os seus recursos para que essas empresas mantenham os seus investimentos. E aí isso levanta ali um sinal de possível desconfiança, de dúvida em relação a se já não foram longe demais e se não deve haver uma correção desse valor, de novo, que está bem elevado das empresas, né? O risco de o estouro de uma possível bolha da inteligência artificial. A gente sabe, inclusive por conversas com especialistas em tecnologia, que há investimento e há o desenvolvimento da inteligência artificial, mas que em algum momento ela pode alcançar ali alguma estabilização ou acomodação, e aí nesse momento é que haveria a correção. Um assunto que o mercado está debatendo com bastante intensidade, um assunto para 2026. Enquanto fica essa discussão sobre captação de recursos, investimento e crescimento, fato é que o mercado se dedica, se debruça e olha com bastante atenção os números dos resultados das empresas para tentar traçar prognósticos. Então, o que a gente tem é que as sete magníficas, como a gente disse aqui no começo da nossa conversa, sete grandes empresas de tecnologia registraram neste terceiro trimestre a menor alta de lucros em mais de 2 anos. Existem duas métricas aqui que o mercado acompanha com mais atenção: o lucro por ação e o lucro em si, o resultado financeiro. No lucro por ação, houve um crescimento de 2,6% acima das estimativas. Só que se a gente for pegar as demais empresas do índice S&P 500, a gente vai ver que no caso delas o crescimento foi de 6,6%. Portanto, as magníficas com um ritmo mais fraco na comparação com as demais. E no lucro por si, resultado financeiro, houve um crescimento de 18,4%. Só que esse crescimento já chegou a ser quase 30% em outros trimestres. Nesta temporada, pesou o resultado da Meta, que é a mãe do Facebook e do Instagram. Ela teve que arcar com um imposto de renda bilionário numa transição para a nova lei tributária dos Estados Unidos. Sem ela, as empresas de tecnologia teriam registrado um crescimento de 30% nos lucros. Então, teve um caso pontual aí que pesou. Mas o mercado está avaliando esse crescimento como num ritmo menor, e daí realimentando a discussão sobre possível bolha e possível estouro de bolha. De novo, a gente falou aqui sobre a captação das empresas, mas tem uma consultoria, por exemplo, que foi levada em consideração aqui nas nossas apurações, a Wedbush. Ela é especializada em tecnologia e ela diz o seguinte: nega a existência de uma bolha e vê inclusive mais investimentos em inteligência artificial. Podem alcançar 3 trilhões de dólares nos próximos anos. E isso vindo de investimentos do governo e também das próprias empresas. Inclusive, recomenda 6 das 7 magníficas. E a FactSet,
que é uma empresa também que faz toda uma apuração sobre as perspectivas para resultados de várias empresas, está dizendo que à frente é possível que elas retomem um pouquinho do fôlego aí. Então, projeta um crescimento de 19,8% do lucro das Big Techs no quarto trimestre deste ano e de 24,5% quando comparado ao período anterior, no ano anterior, né? Então tem um crescimento de quase 20% na margem e de mais de 25% interanual. Portanto, Vitor, é um assunto que deve continuar sob o escrutínio aí do mercado financeiro, muita atenção. Hoje, inclusive, é um dia de alta, né? Mais uma alta, relatos de que a Meta, de novo, mãe do Facebook e do Instagram, negocia a compra de inteligência artificial do Google. É um assunto para a gente continuar com atenções, né, com as nossas atenções e atenções do mercado, todo mundo, de novo, muito interessado nesse tema e nesse setor, Vitor. Se até os grandes e maiores bancos dos Estados Unidos estão de olho, quem somos nós para não ficar também de olho Não é? nessas discussões, não é isso? Muito obrigado pelas informações, pelas leituras, pela análise. Renata Pedina, editora da Broadcast, nessa nossa parceria exclusiva aqui da Broad com o CNN Money. Obrigado. Até mais. Até mais.